E quem ama faz por prazer. Quem ama tem o prazer de alegrar aquele que ama. 1 Coríntios 13. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Amém? Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então dirigiu-se à multidão e lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carregar sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas a contemplarem inacabada, zombe dele. Proclamando este homem, começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para a guerra contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma declaração, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto de mais estimado possuir, não pode ser meu discípulo. Pode tomar o seu assento. Essa semana eu estava passando por um lugar rural e o meu menino, o Caleb, perguntou assim: ô pai, por que aquela obra ali, ela parou, uma obra muito grande? E o que é aquilo? Por que parou e o que significa aquilo? Eu expliquei a ele. Provavelmente, quem começou a construir não calculou os custos e deixou a obra inacabada. Aí eu contei a parábola para ele. E o Senhor, depois daquilo, o Senhor começou a palestrar no meu coração para nós tratarmos um pouco mais sobre esse assunto aqui nessa noite. Sobre o que o Senhor Jesus estava querendo tratar com... A Bíblia diz que os milhares que ali estavam acompanhando ele. A Bíblia diz que Jesus estava indo da Galileia para Jerusalém. E uma grande multidão, milhares de pessoas estavam acompanhando. E a boa parte daquele povo estavam fazendo uma leitura errada com relação ao próprio Senhor, achando que o Senhor Jesus, ele realmente era da descendência de Davi, que veio trazer uma grande libertação.
do povo judeu da mão dos seus inimigos, que eram os romanos. Eles viam Jesus como um grande guerreiro, um grande revolucionário. Mas Jesus, ele veio com outro propósito muito maior. E ali, ele para no meio daquela grande caminhada, junto com aquela grande multidão, e começa a dizer algumas coisas para eles, dizendo o seguinte: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, a sua esposa, filhos, etc. Em termos semíticos, o aborrecer, algumas traduções dizem aborrecer. Na minha King James, ela traz outra tradução. A Bíblia diz que aquele que não estiver disposto a aborrecer seu pai, sua mãe, aborrecer significa amar com menos intensidade. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo que aqueles que querem servi-lo, segui-lo, eles têm que amar a Deus acima de todas as coisas, com maior intensidade. E nada pode ser obstáculo para que nós possamos seguir a Ele, porque Ele mesmo foi o exemplo. Ele calculou os custos, ele e o Pai calculou os custos. O custo de vir a este mundo. O custo de deixar o seu trono, o seu principado, a sua glória. De vir a este mundo e ser ridicularizado, humilhado e carregar o pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros. Ele veio e calculou muito bem. E ele exige que esse cálculo também venha a ser feito pelos seus seguidores. Ele não quer, em hipótese alguma, seguidores cujos seus corações ainda estão divididos. Ele não quer seguidores que ainda não entenderam realmente o propósito pela qual o Senhor lhe quer e exige de cada um de nós com relação ao verdadeiro discipulado. Ele disse aqui, da mesma forma, todo aquele que não carrega sua própria cruz e segue-me após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele carregou a sua cruz, assim como todo condenado naquela época, antes de ser crucificado pelos romanos, eles carregavam as suas cruzes. Não eram os romanos que carregavam, eram os próprios condenados que carregavam suas próprias cruzes para serem crucificados. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo que nós devemos também abdicar das nossas vontades, direitos, prazeres, para satisfazer a vontade de Deus. Porque se nós não tivermos dispostos a isso, nós não poderemos ser os seus discípulos. E hoje estamos vivendo em dias que a maioria das pessoas ainda não estão compreendendo perfeitamente o que é realmente o Evangelho. Jesus, ele disse que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Nós temos que estarmos cientes disso. Ele conta duas parábolas, na verdade as duas parábolas ela têm o mesmo sentido. Ele usa o cenário agrícola e usa também um contexto militar. Ele disse, porventura, um homem começa a construir uma torre. E de repente a torre naquela época era utilizada para poder servir como sinalizador e também o local que era utilizado para poder ser usado como torre de vigia, para tomar conta do território. E de repente aquele indivíduo ele começa ali nas suas fundações e gasta uma grande quantidade de recursos, e quando chega no meio daquela obra, os recursos acabaram. E ali fica aquela obra inacabada, aquela obra que não foi dada continuidade. E todos que passam por ali olham aquilo e falam assim, nossa, olha aí, esse aí é um imprudente, que ao invés de calcular
e fazer um projeto e analisar as suas condições. Não, simplesmente lhe deu um avanço de acordo com as suas emoções, gastou tudo quanto tinha e agora não tem nada, nem o seu recurso, e agora está ali no meio daquela grande planície, aquela construção inacabada. Então isso serve de vergonha. Essa pessoa é ridicularizada, debochada, serve de piada para as pessoas. E ele conta a respeito de um homem, um rei. Ele disse: imagine se você fosse um rei, um líder de um povo, e você tivesse ali um inimigo, e o inimigo declara guerra contra você. Só que o inimigo que está declarando guerra contra você, ele tem 20 mil soldados, e você tem apenas 10 mil soldados. E como que você vai lutar com um inimigo que tem o dobro da força que você tem? Não seria mais inteligente, mais sábio, mais prudente você enviar delegados, embaixadores, para poder mediar a situação, entrar dentro de um consenso, tentar buscar ali um meio termo, para evitar de morrer todo o seu exército e acabar com tudo? Então ali o Senhor Jesus, ele está dizendo que nós, antes de tomarmos a decisão de falarmos assim: olha, eu quero servir a Deus, pense direito, calcule os fatos, pense. Porque quantas pessoas que, no afã, no momento das emoções afloradas, tomam as suas decisões: a partir de hoje eu sou evangélico, a partir de hoje eu sou da fé, a partir de hoje eu estou na igreja, a partir de hoje eu sou gospel. Mas quando vêm as tribulações, quando vêm os problemas, quando vêm os ventos fortes, ou até mesmo as propostas sedutoras dos inimigos, essas pessoas acabam cedendo. Pessoas que te conheciam no mundo, agora você não, agora eu não bebo mais, não fumo mais, não ando, não pulo carnaval mais, eu não faço isso, não faço aquilo. Ah, é? Vamos ver até quando você vai conseguir. E o ímpio fica olhando para essas pessoas. Aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa algum tempo mais, e daqui a pouco, aquela pessoa que se dizia evangélico, cristão, crente, que se abdicou de tantas coisas para poder servir uma religião, ou o próprio Deus, e daqui a pouco está lá no meio do lamaçal, está lá no meio do pocil. É como diz a Bíblia, voltou o próprio vômito. E aí, o ímpio fala assim: ué, você não era evangélico? Você não era crente? Você não se dizia, se declarava, autodeclarava uma pessoa tão diferenciada? Deus trabalhou no teu coração. Agora você está aqui conosco, na roda dos escarnecedores, fazendo tudo e até um pouco mais do que aquilo que estamos fazendo. E ali essas pessoas servem de escândalo, de vergonha, chacota, na boca do diabo. Então, meus amados, quando Jesus ele fala isso, Jesus é um grande estadista. Ele é um visionário. Deus é um tremendo. Ele não está à procura de multidão, ele está à procura de pessoas que realmente o querem. Nós nos impressionamos com números, mas Deus não se preocupa com números. Deus ele busca qualificações. Deus ele busca qualidade. Deus ele busca pessoas que realmente estão dispostos a entregarem as suas vidas para Ele. Amém? Então nós observamos hoje em dia, nesses dias que estamos vivendo atualmente, hoje, literalmente, quantos cristãos que estão aí, como camaleões, pintam seus rostos, para ninguém o reconhecerem, e entram no meio dos foliões. Ou quando, muitas das vezes, está lá no meio dos ímpios. Não, mas eu não estou bebendo, mas está curtindo. Leia lá Salmo capítulo 1. Capítulo 1, não tem capítulo. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Esses são comparados com uma árvore que é plantada junto a ribeiro de águas,
a qual dá seu fruto na estação própria, cujas suas folhagens jamais cairão. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Esses não subsistirão no dia do juízo, diz o Senhor. Meus amados irmãos, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele quer qualidade. Ele quer que nós realmente venhamos decidir a levarmos uma vida comprometida, voltada para a sua palavra. Ele quer que nós venhamos avaliar o custo. E Ele não tem medo de olhar para nós e falar assim: você quer me servir ou quer me abandonar? Se quer me abandonar, vá embora. Jesus olhou o grupo dos 70, porque cresceram muito rapidamente. Os discípulos talvez estavam felizes. Poxa, Jesus começou o ministério com 12, agora temos 70. Jesus olhou para eles e disse assim: por que vocês estão me seguindo? Um talvez olhou para a cara do outro: não, pode deixar que eu respondo. Vocês estão me buscando, me seguindo por causa dos pães e peixes. Eu quero dizer para vocês, o que está esperando vocês é couro, perseguição, tortura, morte, desprezo. É isso que está esperando vocês. Se vocês quiserem ir embora, vão embora agora. A Bíblia diz que todos foram, exceto os apóstolos. Jesus, ele pega e fica somente os 12. Ele não tosquenejou, olhou para os 12 e falou assim: vocês não querem aproveitar o ensejo e ir embora também? Pedro toma a frente e fala assim: mestre, para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Para onde que nós vamos? Deus, Ele quer cidadãos comprometidos, crentes comprometidos, crentes verdadeiros, crentes autênticos, crentes que não se vendem por prazeres, oportunidades, circunstâncias. Deus, Ele procura cristãos de caráter. Caráter. Não basta você somente falar: ah, eu sou de Deus. Não, isso aí não adianta nada, meu amigo. Não, eu creio em Deus, eu acredito na Bíblia. Isso não adianta nada. Isso não vai resolver o seu problema. Mas não, você crê na Bíblia. Você acha que isso vai mudar a sua vida em quê? Eu creio em Deus. O que isso vai mudar? Não vai mudar nada. A Bíblia diz, Tiago diz assim: você crê em Deus? Você não faz tanta coisa assim. Porque os demônios também creem e até tremem. O que adianta crer se não obedecer? O que adianta você falar que crer, mas se não obedece? Então caracteriza-se que você é um falso, que você é um impostor, que você não é um cristão autêntico e verdadeiro. A Bíblia diz que não são muitos que entrarão pela porta estreita, mas pela porta larga. A Bíblia diz que larga e espaçosa é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entrarão por ela. Muitos. Hoje em dia a gente vê cristão, igrejas para todo tipo de gosto, sim ou não? Hoje em dia me falaram que tem até banda de carnaval evangélico. Você é contra, pastor? Não, porque o povo lá está pregando. Não, eu não estou querendo falar nada aqui. Só estou falando, estou mencionando. Banda de carnaval, gospel, banda evangélica, gospel, lá no meio, pum, 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 batendo, e vamos embora. Jesus é o Senhor, e vamos embora. Eu só quero que você imagine, tenta imaginar com a sua inteligência que você tem, imagine por um segundo, ou mais um pouco, Jesus lá no meio, dançando também. Você consegue imaginar isso? Não, eu estou falando sério. Você consegue imaginar Jesus lá no meio? Se Ele não está no meio, meu amigo, se Ele não está lá no meio, eu vou fazer o que lá no meio? Você imagina o Espírito Santo, a Bíblia, o nome já diz Espírito Santo. O cristão verdadeiro, autêntico,
A Bíblia diz que ele tem o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo vai estar no corpo daquela pessoa que está lá no meio do mundo, lá com aquele... Dá para imaginar isso? Não precisa ser evangélico. Você pode ser um ateu. É só você usar a sua cabeça. É só você usar seu raciocínio. É só usar sua inteligência. Você acha que um Deus, que a Bíblia diz em Isaías capítulo 6, que Isaías ele viu Deus assentado no seu alto e sublime trono, e as orlas dos seus vestimentos cobria todo o santuário, e os serafins que estão diante da sua destra, eles cantam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você acha que esse Deus que Daniel ele viu, ao redor do trono de Deus há um rio de fogo, ao derredor do trono de Deus há um rio de fogo, dá para você imaginar um Deus desse no meio de uma bagunça? A não ser que você entrar lá no meio para poder pregar. Tem gente que fala: não, Jesus entrava na casa de vagabundo, Jesus andava na casa de ladrão, Jesus ele dava atenção às prostitutas. É verdade. Ele entrava, pregava e transformava e curava e libertava. Amém, pessoal? Não adianta querer distorcer a Escritura Sagrada. Não adianta com conversa fiada. Não adianta. A Bíblia ela é linear, não tem curva. Deus, ele é Deus santo, meus irmãos. Mas hoje em dia, há muitos que não têm avaliado os custos de servir a Deus. Amém? Deus não tem medo de falar para você: você quer? Se não você quer, pica mula. Segue. Você está achando que Deus se humilha? Por favor, fica do meu lado. Fica. Sem você eu não vivo. Deus, ele é amor, já provou o amor dele na cruz, meu querido. Amém? Sem a minha presença, Deus de eternidade a eternidade, ele é Deus. Ele continua glorificando o nome de Deus. Os anjos do Senhor, ele continua sendo Deus por toda a eternidade. Então há muitos que não estão poderando essas situações. Não estão poderando. E aí, eu tive conversando com uma pessoa há poucos dias atrás, uma pessoa crente. Vou te dar um exemplo, como que é a vida, o mundo espiritual. Hein? Renata ouviu a irmã falar. Irmã crente, tá? Crente, fiel ao Senhor, senhora. Ela falou assim: pastor, essa noite, sabe o que aconteceu? Eu falei assim: não. O diabo puxou meu travesseiro de um lado para o outro. E ele tocou na minha perna. Foi uma tribulação, eu repreendendo ele. E foi uma tribulação a madrugada inteira. E com custo o demônio foi embora. Foi uma luta. Por que aconteceu isso? Eu falei com ela assim: olha, me conta direito, o que está acontecendo na sua casa? Ela tem um afilhado. E aquele afilhado, ele é perturbado. E ela permitiu que esse afilhado, perturbado, usasse um cômodo da casa dela para dormir. E nesse cômodo ele levou crack, cocaína e cerveja. E quando ela descobriu, já tinha acontecido. Eu falei com ela assim: sabe o que aconteceu? A sua casa foi profanada. Você tem que orar. E não somente orar falando, expulsando para ir embora esse espírito. E não autorizar esse indivíduo a entrar novamente lá. Quando você dá legalidade para o inimigo, ele entra. É só dar legalidade que ele entra. Ele não vai entrar na minha vida se não houver legalidade. Tem pessoas que têm dado legalidade para o inferno, vendo filmes, séries demoníacas, programas, através da sua forma de ser. Deus, ele quer que nós venhamos realmente avaliarmos a nossa vida e levarmos uma vida santa com ele. Amém? Você tem duas opções.
A Bíblia diz que é o céu e a perdição. Você pode escolher viver alguns poucos anos aqui neste mundo, entre aspas, aproveitando o que o mundo e o inferno têm para te oferecer, e viverá para toda a eternidade sofrendo. Ou se abster desses prazeres transitórios da vida e sacrificar a sua vida por amor a Cristo. Aí você estará realmente depositando a sua fé num banco que Ele te dará a recompensa no dia oportuno. Quem me entende? Amém? Jesus, Ele não quer e nem precisa de seguidores cujos corações não estejam completamente comprometidos. Já viu aquela parábola que a semente cai em lugares rochosos? É semelhante. Ele quer comprometimento restrito com Ele. Tem pessoas que não conseguem avançar, não conseguem se apropriar das coisas lindas e maravilhosas as quais Deus prometeu para cada um de nós, porque nós não estamos dispostos a renunciar. E tudo há um preço a pagar. Tudo há um preço. Se você quer da parte de Deus a unção dele, há um preço a pagar. O preço da santidade, o preço da obediência, o preço da oração, do sacrifício. Então, meus amados irmãos, não tem como. A Bíblia diz que nós estamos aqui num culto de Santa Ceia, e Paulo diz assim, que nós devemos julgar a nós mesmos. Não sou eu que vou julgar você, mas você mesmo vai ter que fazer uma ressonância na sua própria alma, identificar quais são os pontos que têm desagradado o Espírito de Deus. E quando você entrar dentro desse caminho santo, esse caminho puro, esse caminho maravilhoso, que, como diz no livro de Jó, o caminho às quais os leões ferozes, nem as aves de rapinas poderão trilhar, porque é um caminho preparado e santo do Senhor. Você realmente vai encontrar o propósito da sua vida. Então hoje é um momento de avaliarmos, avaliar a nossa própria condição, avaliar a nossa vida, avaliar como que você tem servido a Deus. Como que você tem servido a Deus? Você tem exaltado o Senhor na sua casa, no seu lar, no seu trabalho? Você tem honrado o Senhor? Quem me entende? Amém? Está difícil a palavra hoje, né? Sim ou não? Está difícil, né? Mas é só para aqueles que querem ir para o céu, sim ou não? Amém? Só para aqueles que querem ir para o céu. A palavra de Deus, ela tem mel, mas também tem correção. É muito bom você ouvir uma mensagem, principalmente aqueles camaradas tão tranquilos, que destilam tranquilidade, dizendo queridinhos, fofinhos de Jesus. Todo mundo ama isso. Lindinhos, vocês são fofos. E todo mundo adora, dá muito like. Like. Mas a essência está faltando. Jesus é tudo isso que eles dizem, sim, mas tem que pregar o evangelho completo. Tem que pregar o evangelho completo. Deus, ele é amor, mas a Bíblia diz que ele é juízo também. E ele exige dos seus seguidores obediência. Amém? E nós precisamos de renunciar. Não seria bom, talvez, você estar em certos lugares que te proporcionam certos confortos. Eu estava vendo, eu tenho muitos livros de um pregador que eu admiro muito, e está quase 80 anos hoje, um dos maiores evangelistas que eu já vi. Ele disse que, há muitos anos atrás, ele foi convidado por muitos atores lá de Nova York para estar em certos eventos, lá em Hollywood. E ele era convidado para estar porque é um cara muito famoso. E ele falou assim que um lugar cheio de glamour, pessoas famosas, atrizes, atores.
E ele falou assim que tudo aquilo era muito legal. Mas a esposa dele falou com ele assim, eu não vou mencionar o nome dele. Você tem que abrir os seus olhos. Você está achando que esse povo está querendo o que com você? Eles estão querendo saber realmente o que você faz é verdade. Eles não querem nada com Jesus. Deus não está naquele negócio. E ele percebeu que depois que ele começou a frequentar aquele tipo de ambiente, a unção diminuiu. Começou a frequentar aquele tipo de ambiente, a unção começou a diminuir. E ele ligou logo o sinalizador, oh meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor falou assim, não te quero dessa forma. Mas eu não estou fazendo nada lá. Eu estou apenas conversando e tirando fotos e compartilhando, conhecendo pessoas novas, pessoas da mídia, pessoas, atores, atrizes que ganham Oscar todo ano. Eu estou ali conhecendo pessoas novas. Mas o Senhor disse, eu não estou me agradando disso. Não quero. E o Senhor disse para ele, é o preço da unção. É o preço da presença de Deus. Meus amados, a maioria das coisas que nós vamos fazer, ou que nós fazemos, tirando até mesmo religião de lado. Vamos tirar por um segundo aqui religião de lado. A maioria das coisas que a gente faz na vida é aquilo que a gente não gosta de fazer. Às vezes você está num trabalho, você não gosta do trabalho. Mas você está lá porque você precisa do dinheiro. Na igreja, se alguém não te cumprimentar, já é motivo de você falar, eu vou embora dessa igreja, aqui não tem amor, eu vou procurar outra. Mas lá no seu trabalho, a sua patroa, o seu patrão, o gerente, te chama atenção perto de todo mundo, e você enfia a viola dentro do saquinho, e fica quieto. Porque você tem salário para receber. Na igreja a gente não suporta nada, mas lá fora, ó, como que o tratar de Deus é diferente? Sim ou não? Amém? Por isso que nós devemos entender que nós precisamos de estarmos sempre na obediência e seguindo a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o mundo, ele traz a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. E nós devemos nos abster dessas coisas para que nós não venhamos nos contaminar com as coisas deste mundo. E nós devemos amadurecermos espiritualmente. Nós fazemos mais, nós fazemos e falamos, ouvimos mais o não do que o sim. Você quer levantar cedo de manhã para trabalhar na segunda-feira? Não, mas você trabalha. Amém? Você, desde quando você nasce, você ouve a sua mãe e o seu pai falar, não faz isso, não faz aquilo. Você só ouve não. É não para lá e não para cá. É ou não é? Poucos são sims. Como eu disse na sexta-feira, não pregando a minha mensagem, mas você vê lá o decálogo, os 10 mandamentos. Não, 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 não. Você vai no livro da lei, 613 leis. Não, 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 não. 613 não. Você vê lá Deuteronômio 28. Não, 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 não. E é verdade, nós temos que falar não para a nossa própria vontade. Não para os nossos prazeres. Nós temos que seguir. Pastor, então é viver uma vida sem graça? Você acha que uma vida legal é viver de acordo com o mundo tem? Meus irmãos, nós vivemos num mundo tecnológico e vocês têm informações, temos informações. Pega aí, rapidamente, quando você quiser, e se você quiser, a vida desses grandes homens que ganharam o mundo, tiveram o mundo aos seus pés. Como que morreram? E como estão vivendo? Esqueci o nome daquele rapaz que fez o filme Coringa, fez o Patriota, um jovem, um ator em tanto, suicidou. O que leva um cara bonito, cheio de dinheiro, cheio de fama? O que leva um maior roqueiro do mundo
destruir a sua vida, não tem graça na vida, destruiu a sua própria vida. Quantas pessoas morrendo, suicidando, e pessoas que alcançou a zenite da fama, porque nós devemos compreender que tudo começa com Deus. Amém? Eu ouvi uma pessoa falar, uma milionária aqui no Brasil, ela falou assim que mentira, dinheiro dá prazer sim. Uma das maiores milionárias aqui no Brasil. Dinheiro dá prazer sim. Depende do ponto de vista, tudo isso é muito relativo. A Bíblia diz que aquele que deseja ganhar o mundo inteiro perderá a sua alma. Aquele que entregar os seus corações ao dinheiro e em busca desenfreada pela grana, pelo poder, a Bíblia diz, Paulo diz, orientando a Timóteo, ele encontrará muitos obstáculos e muitas tentações e se embaraçarão no meio dos problemas da vida. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender que a maior riqueza que nós temos, é importante você sonhar, sim, é importante você realizar os seus sonhos, sim, mas sempre esteja o foco em Cristo. Sempre, sempre, em Cristo Jesus. As amizades que são tóxicas, sai fora. Elimine da sua agenda, corte o contato. Há muitos cristãos que estão se contaminando porque tem mais amigos, mais afinidade com ímpios do que com crente. Alguma coisa está acontecendo de errado. E a grande tendência deles puxarem você para o mundo e arrastar sua alma para o inferno. Eu fui assim, vocês também foram assim, e posteriormente alguns serão assim. Quantos amigos, entre aspas, eu perdi? Muitos, quase todos. 99%. Não porque eu me tornei um religioso e falei, a partir de hoje não quero saber desses imundos mais. Não. Mas todas as vezes que meus amigos me procuravam, eu pregava para eles. Mas Marcelo, você não faz aquilo mais? Ah, não, hoje não. O que aconteceu com você? Lavagem mental? Falei assim, não, encontro com Jesus. Ah, não é possível, você, aquilo, não, abandonei mesmo. Eu digo para você, abandone também, porque esse caminho vai te levar à derrota. Eles nunca mais voltaram. Vinha mais uma, duas vezes, comentava com eu e o Marcelo, ficou louco. Não quer saber mais daquele mundão. Amém? Mas em contrapartida, quantos irmãos que eu ganhei aqui? Em contrapartida, quantos amigos que eu tenho aqui? Quantos pais, irmãos, mães, que o Senhor acrescenta na nossa vida. Nós temos que amar menos. Eu vou terminar agora mesmo. Tem uma pessoa que foi muito especial na minha vida. Foi a minha avó. A mãe da minha mãe que está aqui. Eu fui muito pegado a ela. E uma vez ela falou comigo assim, vou falar para você uma coisa, você não fala para ninguém. Só para o mundo agora. Você é o neto que eu mais gosto. Nós tínhamos uma afinidade muito grande. Conversava com ela o dia inteiro. E sem que ninguém soubesse, minha avó era analfabeta. Ela não sabia ler nem escrever. Mas ela rodava para todo lado. Ela viajava, caravana, ia para os lados sem saber ler, guardava o número, de vez em quando pegava errado, mas voltava para casa. Eu me lembro quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu dormia na casa dela, era de costume, e aí ela me levou para casa, eu morava no Marumbi, e a gente parou ali no Riachuelo. E ali me levou no lugar, falei assim, eu vou te levar no lugar rapidinho, mas é rápido, não vai demorar não, tá, Marcelo? Vamos comigo lá. Cheguei lá, irmãos, era um culto. Um culto. Eu achei uma maior loucura aquele culto. Claro, eu tinha 7 anos também. Mas aquele culto, o púlpito era no chão, hoje é uma quadra de futebol, está lá até hoje. Estava lotado de gente, e o pastor expulsando demônio, as pessoas pulando no chão, vomitando, bucha de cabelo, grampo, aquela... Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Ô, vó, vamos embora, estou com medo, vó.
Não, meu filho. Não, meu filho, rapidinho. Vai acabar rápido. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. E eu fiquei. E aí, quando eu já saía dali, a minha mãe falou assim, ela fala até hoje, eu falei, duvido, você está ficando doido. Ninguém acredita. Eu saía dali e falei assim, não conta para ninguém não, não conta para seu pai não. Mas desde pequena colocou isso dentro de mim. Na hora certa brilhantou. Na hora certa Jesus me trouxe para a presença dele. Mas eu tinha um apego tão grande por ela, que a foto dela eu andava dentro da minha carteira. Colocava a fotinha dela na parede, onde eu li meus livros. E sabe o que eu percebi? O Espírito Santo mostrou. O Espírito Santo ficou triste comigo. Isso há muitos anos atrás. Triste comigo. Porque ele percebeu que o meu amor por ela estava sendo maior do que por Deus. E a partir daquele momento eu tomei uma decisão. Eu peguei as fotinhas dela, acabei com as fotos dela. Eu falei assim, meu Deus, eu não quero cometer esse pecado mais. A partir de hoje, não é que eu não amo mais ela, mas eu vou crer na sua palavra, eu vou amar menos ela, e vou amar mais o Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Não é que você não deve amar o seu pai, sua mãe, o seu irmão, é amar menos, mas amar Deus muito mais. Fazer por Ele muito mais. Vocês estão me entendendo, sim ou não? E quem ama faz por prazer. Quem ama tem o prazer de alegrar aquele que ama. 1 Coríntios 13. Quem ama tudo sofre. Quem ama tudo perdoa. Quem ama tudo sacrifica. Quem ama realmente tudo faz. Então, meus amados, que nós possamos nessa noite guardar o nosso coração e nós não venhamos de forma nenhuma nos contaminar com as coisas deste mundo, porque vai valer a pena. Vamos colocar de pé? Daniel tomou a decisão de não se contaminar com o banquete do rei, e ainda jovem. Não se contaminar com aquelas carnes, com aquelas bebidas sacrificadas a ídolos. Ele se guardou, ele se preservou. Então se preserve, esse é o custo, esse é o preço que Deus ele quer. Você é exclusivo de Deus. Amém? Vocês acham, estou dando um exemplo aqui, aquele violão ali posteriormente foi consagrado a Deus para tocar aqui no altar, sim ou não? Eu posso pegar aquele violão e levar lá para o mundo para tocar um pagode com ele? Você é consagrado ao Senhor. Eu posso pegar, você pode sair daqui para poder cantar a música do mundo? Porque você é consagrado ao Senhor. Você foi apresentado ao Senhor. Você é um utensílio sagrado do altar de Deus. Amém, pessoal?